Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário que é muito importante aqui pra gente. O YouTube entende que vocês interagindo com o vídeo, vocês gostam do vídeo e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Aí o que acontece? Mais pessoas vêm aqui, ouvem as nossas histórias e falam assim: ai, quero contar a minha também. E manda aqui pra gente. É o que aconteceu com a nossa Alice de hoje. Bora lá saber a história dela. E me segue lá no Instagram, gente, @DaniDelanos. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Tô colocando vários videozinhos de história lá também. Inclusive, acabei de colocar um lá. Espera que eu fiquei nervosa com essa mensagem. Gente, é o seguinte. Uma de nossas Alices mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Dani, sou casada há 5 anos. Meu marido já me traiu várias vezes. Porém, quando ela se casou com ele, ela tinha guardado R$180 mil de economias da vida dela. Esse é meu Instagram, @DaniDelanos. Segue lá, que lá temos várias historinhas também, tá bom? Histórias bem rapidinhas. Esse caso aí, cara, o cara quer pegar o dinheiro todinho que ela juntou na conta conjunta com ele. É um babado, tá? Porque só ela colocava dinheiro. Bom, mas bora lá pra história daqui. Se você quer ouvir essa história, corre lá no Instagram. E tem a história de ontem também, que o marido, ele forjou o próprio suicídio para largar a nossa Alice. Sim, gente. Vocês não estão entendendo que loucura que é a história de ontem. Dani, me chamo Alice, tenho 43 anos. Ah, quiser mandar sua história? Esse e-mail que tá passando aqui, tá? Tenho 43 anos e sentem que lá vem história, porque em pé vocês vão cansar. Bom, meu pai é mineiro e minha mãe cearense. Vieram para São Paulo tentar a vida. Se conheceram numa fábrica. Eles namoraram e se casaram. Porém, a família do meu pai era contra o casamento, pois a minha mãe era 10 anos mais velha que meu pai. Mas mesmo assim, meu pai se casou com ela. Ela tinha 33 anos e ele 23. Em menos de 2 anos de casada, minha mãe engravidou e eu nasci. Minha irmã veio 2 anos depois. Quando a minha mãe conheceu meu pai, percebeu que ele bebia e fumava, mas achou que isso não seria um problema na vida dela. Ledo e engano. Meu pai foi promovido e transferido para o interior de São Paulo quando eu ainda tinha 1 ano e meio e minha mãe estava grávida. Nossa vida era boa, a empresa pagava aluguel, tínhamos telefone, meu pai tinha um carro bom e tínhamos uma vida confortável. Quando a minha mãe foi parir, ela voltou para São Paulo porque tinha os melhores hospitais. Meu pai ficou 4 anos no interior e nesse tempo o chefe dele disse: José, vamos abrir uma filial na Austrália e precisamos de uma pessoa lá como você. Você quer ir? Ele consultou minha mãe, que disse que não iria para um país que ela não dominava a língua com 2 crianças pequenas, e meu pai então recusou a proposta. Meu pai estudou até a 8ª série, minha mãe até a 4ª, mas eles eram bem inteligentes. Minha mãe parou de trabalhar quando engravidou e meu pai sempre foi muito trabalhador e esforçado. Quando estávamos há 4 anos no interior, meu pai disse para minha mãe que não queria mais ser empregado e sim patrão. Ele ia sair do trabalho. Voltou então para a capital, abriu o próprio negócio. Minha mãe concordou e eles se mudaram. Meu pai então abriu um lava-jato num bairro que a família da minha mãe morava e deu muito certo. A cada dia a clientela aumentava mais. Ele era muito conhecido no bairro como Zé do Lava Jato. O problema, Dani, é que ele abriu também um barzinho dentro do Lava Jato. E ele bebia muito, chegava em casa embriagado. Lembro que minha mãe trabalhava nos afazeres de casa, criava 2 filhas, fazia salgado para vender no bar e enquanto estávamos na escola ela atendia no bar e também limpava lá. Minhas lembranças do meu pai chegando bêbado começaram aos 7 anos de idade. Ele chegava alterado e quando bebia ele criava coragem e falava tudo que incomodava ele. Brigava com a minha mãe, jogava na cara dela que não voltou para a família dele em Minas por causa dela e da nossa família. Minha mãe sempre fazia um prato de comida para ele, mandava ele tomar banho e não falava nada.
Com o tempo, o alcoolismo foi piorando. Ele chegava todos os dias bêbado em casa e as discussões só aumentavam. Eu e minha irmã ficávamos escutando tudo de dentro do quarto. Como os negócios iam bem, mesmo com a bebedeira dele, acho que minha mãe sempre administrou os negócios e as contas da casa. Eu e minha irmã estudamos até a 6ª série numa escola particular. Depois o negócio não estava dando tanto lucro, então tivemos que sair e ir para uma escola pública. Para mim não foi problema nenhum, pois eu nunca fui bem na escola. Lembro que a minha mãe voltava da reunião de pais e mestres chorando, enquanto minha irmã só tirava 9 e 10. Minha irmã sofreu com a saída da escola, mas com o tempo ela se acostumou. Foi aí, Dani, que 2 amigos do meu pai propuseram uma sociedade e ele aceitou. Meu pai e os sócios abriram um lava-jato no próximo quarteirão, que era bem maior, e tinha uma lanchonete com pizzaria. Porém, esse novo negócio não durou nem 4 anos, faliu por má administração. E tudo estava em nome do meu pai por causa da experiência anterior dele. Meu pai então saiu sem um tostão, com o nome sujo. Nessa época ele bebia muito, mas a gente já estava até acostumado. Eu não entendo porque ninguém da família da minha mãe não falava nada sobre isso. Então, Dani, como eu disse, meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele foi ser camelô e nossa renda despencou. Nessa época eu tinha 13 anos e ele conseguiu um emprego para mim numa loja de um amigo dele que fornecia mercadoria para ele vender. E lá fui eu para meu primeiro emprego. Nessa loja eu sofria muita humilhação, pois a irmã do dono não aceitava que ele tinha contratado uma moça mais nova que ele. Então ela me obrigava a fazer tudo lá de dentro e ela só ficava no caixa. Fiquei lá 1 ano e fui trabalhar depois na banca de jornais perto da minha casa. Dava tempo de sair da escola, almoçar e trabalhar. Lá também fiquei 1 ano, pois o salário era pouco. Então fui trabalhar na auditoria de um shopping, que foi meu primeiro registro aos 15 anos. Lá também fiquei pouco tempo, pois sempre quem me oferecia um salário maior, eu ia. Visto que nessa época meu pai não fazia outra coisa a não ser beber, então eu tinha que ajudar nas contas da casa. Minha mãe foi trabalhar de faxineira em casa de família. Foi aí que o dono da casa em que morávamos pediu a casa, pois ele ia destruir tudo e fazer 4 casas pequenas para ganhar mais dinheiro com o aluguel. Meu pai estava sem registro, minha mãe trabalhando de faxineira e eu a única que trabalhava com registro em casa, pois minha irmã só estudava na época. Nós não tínhamos condições de alugar outra casa. Foi então que a minha tia disse que a melhor amiga dela tinha um apartamento da Coab vazio e que se a gente quisesse podíamos morar lá sem contrato, e fomos. Era bem longe da onde a gente morava. Minha mãe pegava 2 ônibus para ir limpar as casas. E eu nessa época era caixa de uma loja no shopping e à noite estudava. Íamos eu e minha mãe trabalhar juntas todo dia. Nossos horários eram os mesmos. Agora eu vou falar um pouco de mim. Eu fui uma criança feliz. Eu e minha irmã brigávamos, mas era coisa de criança. Eu adorava os animais e eu tinha uma cachorrinha que se chamava Princesa. Meu pai era um cara que sempre se interessava por assuntos aleatórios. E eu, sempre curiosa, acabava me envolvendo nesses assuntos. Estudávamos aviação e acidentes aéreos. Estudávamos sobre a vida das formigas, assistíamos filmes, mas isso quando ele não estava bêbado e alterado. Apesar de tudo, meu pai nunca foi um homem violento, mas também nunca disse um eu te amo. Ele nunca foi numa reunião de escola, até os nossos aniversários ele esquecia. Ele realmente foi um pai ausente. Minha mãe sempre foi pai e mãe. Eu odiava a escola. Eu não conseguia ir bem em algumas matérias, mas eu sabia que precisava, pelo menos, passar de ano para eu ser alguém na vida. Então eu nunca reprovei. Um certo dia, Dani, eu e minha mãe acordamos e fomos trabalhar juntas. Ela me disse: filha, pode ir no primeiro ônibus? Para você não chegar atrasada, eu vou esperar um mais vazio para eu ir sentada. Eu concordei, ela me deu um beijo, me disse eu te amo. E eu fui no primeiro ônibus.
Eu tinha 17 anos nessa época e minha mãe 54. Nesse dia eu trabalhei, depois do almoço eu tinha feito uma amizade com um cara que trabalhava comigo. Ele também gostava de aviação, o sonho dele era ser piloto. Eu queria ser aeromoça. Então, enquanto a gente trabalhava, conversávamos sobre aviação o tempo todo. E ele disse: "Nossa, Alice, teve um acidente feio aí na avenida do shopping. O helicóptero pousou no estacionamento. Eu nunca tinha visto um helicóptero tão de perto." E eu, maravilhada, disse que ainda íamos ver muitos, pois ele seria piloto e eu era moça. Bom, eu trabalhei o dia inteiro e à noite eu fui para a escola. Quando cheguei em casa, à meia-noite, minha irmã estava chorando. Disse que minha mãe não tinha chegado em casa. Dani, nós passávamos tanta dificuldade financeira que muitas vezes a família da minha mãe ia lá em casa e deixava mistura, pois comíamos muito ovo. Nesse dia eu não tinha uma ficha para ligar para minha tia no orelhão da rua. Então eu tive a ideia de pedir para um vizinho, que era o único que tinha telefone no prédio. Minha tia disse que ia procurar ela e depois retomava a ligação lá em casa. Mas aí, Dani, só Deus sabia onde meu pai estava, pois ele tinha saído para beber e às vezes ele ficava dias fora de casa. Lembro da minha mãe procurar ele em bares, ligar em necrotérios, hospitais, para ver se achava o corpo dele. Eu ajudava ela, sabe? E a gente pegava às vezes ele na rua, todo mijado, sem carteira. Acho que só carteira de identidade ele tirou umas 30. Nessa época eu já estava rebelde, me vestia de preto, fiz tatuagem, coloquei piercing na boca, na língua, no nariz, saía muito à noite, comecei a beber, a fumar, experimentei drogas, mas nunca trazei no meu trabalho. Ou faltei, ou deixei minha responsabilidade para lá. Bom, eu perdi a virgindade aos 15 anos com meu primeiro namorado. Eu me apaixonei por ele perdidamente, mas nunca fui de sair com caras. Tinha muito medo de engravidar na adolescência. Eu fui uma adolescente rebelde e um dia eu estava chegando da balada às 6 da manhã e meu pai saindo para trabalhar e ele me chamou de vagabunda. Levantou a mão para me dar um tapa na cara e eu disse: "Bate, mas bate com força, pois vai ser o primeiro e último tapa que você me dá na vida. Nunca mais você vai me ver." Então minha mãe pediu para eu ir passar uns dias na casa da minha madrinha. Dani, eu só voltei porque minha mãe pediu. Caso contrário, eu teria morado com a minha madrinha até ele sair de casa. Bom, ele não me deu o tapa, mas era como se tivesse dado, pois as atitudes dele doíam mais que uma surra. Dani, voltando para aquela noite fatídica, uma das minhas tias chegou lá em casa 1 da manhã e disse que estava lá para nos buscar, pois minha mãe tinha sofrido um acidente e estava internada no hospital. E ela ia nos levar para visitá-la. Minha irmã só chorava e falava que minha mãe tinha morrido. Eu disse para ela calar a boca e parar de chorar. Ela não sabia, tinha 15 anos, mas ela era médio e sensitiva. Bom, Dani, quando chegamos no hospital, minha família estava toda lá. Minha avó teve 14 filhos, então tinha umas 40 pessoas naquele hospital. Quando uma das minhas tias chamou eu e minha irmã e disse: "Meninas, vocês vão ter que ser fortes. A mãe de vocês foi morar com Deus." Gente, ali meu mundo desabou. Eu não consegui chorar, eu fiquei com muito ódio de mim, pois na minha cabeça eu não tinha conseguido protegê-lo o suficiente. Eu me perguntava por que eu não tinha arrumado 2 empregos para pagar as contas da casa e minha mãe não precisar trabalhar. Pois se ela não precisasse trabalhar, ela não tinha que pegar 2 ônibus e isso não teria acontecido. Bom, quanto ao meu pai, meus tios tiveram que procurá-lo em bares da cidade e encontraram 2 horas depois. Lógico que ele estava bêbado. Ele ficou revoltado, deu um soco na banca de jornais da rua do hospital, que a banca até entortou. Queria saber o que tinha acontecido, quem tinha feito aquilo. Meu primo foi reconhecer o corpo e os médicos disseram que ela havia atravessado a avenida fora da faixa, veio um carro e atropelou. O cara chamou socorro, veio o helicóptero, levou para o hospital, mas ela já estava morta. Sim, Dani, aquele helicóptero que meu amigo viu pousando no shopping tinha ido buscar a minha mãe. Foi pertinho ali do shopping que eu trabalhava. Minha mãe ela quebrou o pescoço e a bacia, então não conseguiram salvá-la. Sem dúvida foi o pior dia da minha vida. Nem eu lembro do velório e enterro de tão anestesiada que eu estava. Eu só lembro que ela estava tão bonita, ela não tinha nenhum machucado, somente um pequeno arranhão na testa que a franja cobria.
Peguei na mão dela e prometi que eu seria alguém na vida para dar orgulho a ela. Meu pai, Dani, descobriu quem tinha atropelado minha mãe e disse que ia matar o cara. Esse cara teve que sair até da cidade e nunca mais voltou. Meus tios tinham uma casa nos fundos que iam destruir para construir uma lavanderia com quintal e perguntaram se a gente queria morar lá, porque perto deles seria mais fácil nos ajudar. Nos mudamos e lembro que tinha um teto de telha que quando chovia pingava em cima da minha cama. Era um quarto, uma cozinha e um banheiro, mas estava ótimo. Só de não pagar aluguel, né? Só água e luz. Meu pai, enquanto isso, só bebia. Eu entrei em depressão, larguei meu emprego, tentei, né, acabar com a minha vida, cortei meus pulsos. Eu tomava antidepressivos e um dia eu tomei todos que tinha na caixa. Meu primo me socorreu, fiz uma lavagem estomacal. Quando eu estava no hospital dopada de remédio, eu senti que alguém pegou na minha mão e fez um carinho. E disse, calma filha, tudo vai se ajeitar. Tenha paciência e fé em Deus. Dani, eu tenho certeza que foi minha mãe. Eu tinha um ódio do meu pai, pois eu achava que ele era culpado pela morte da minha mãe. Inclusive, eu joguei isso na cara dele muitas vezes. Eu falava que não gostava dele, vivíamos brigando o tempo todo. Eu briguei com Deus e disse para ele que não era justo ele levar minha mãe e não o traste do meu pai. Por anos eu fiquei muito mal com o mundo. Eu era mal-humorada, chata. Eu tinha poucos amigos, eu só trabalhava e estudava. Até que um dia minhas tias chamaram meu pai e falaram, Zé, se você não parar de beber, nós vamos separar as meninas. Cada uma vai morar com sua respectiva madrinha e você vai ficar sozinho. Estamos vendo que você nem liga para elas. Minhas tias então levaram ele para os Alcoólicos Anônimos. E com o tempo eu e minha irmã começamos a frequentar as reuniões com ele. Ele ficou 10 anos sem beber. E até palestrante ele era. Nessa mesma época eu consegui um emprego num supermercado e logo me promoveram. De caixa para fiscal de caixa. Depois fui para a tesouraria. Até que fui trabalhar como analista de crédito. Eu amava trabalhar lá. Me matriculei no curso de comissária de bordo, no curso de inglês, na academia. Minha família foi na formatura de comissária de bordo, mas eu não conseguia emprego, pois eu era muito baixinha. Durante um bom tempo, Dani, eu só me relacionava com homens mais velhos. Eu era muito ciumenta e dependente. E depois de muitos anos, eu descobri na terapia que eu nunca quis um namorado, mas um pai. Depois disso, meus outros relacionamentos foram mais calmos e respeitosos. Eu não aguentava mais trabalhar no mercado. Minha melhor amiga, então, conseguiu um emprego de recepcionista numa empresa. Ela trabalhava e eu saí do mercado e fui trabalhar com ela. Logo, então, fui promovida a assistente administrativo. E eu sentava do lado de um cara que trabalhava com importação dos produtos. Ele falava e escrevia em inglês o tempo todo. Eu disse para mim, é isso que eu quero. Então me matriculei na faculdade de administração. Lembro que eu ganhava R$600 e a faculdade era 450. Só tinha dinheiro para pegar a condução e tirar cópia de livros. Mas consegui me formar em comércio exterior. Arrumei meu primeiro emprego na área. Eu amava trabalhar nessa área. Mas eu queria trabalhar mesmo era falando inglês. Um dia a gerente me chamou e disse, Alice, nós temos uma vaga no departamento internacional. Queremos que você faça um teste. Fiz e não passei, pois ela disse que meu inglês não era suficiente. Então pensei, ninguém nunca mais vai falar do meu inglês. Voltei para minha mesa, chamei meu chefe e pedi que ele me mandasse embora, pois eu ia fazer um intercâmbio. E assim foi. E assim eu fui parar em Santo Luís, no Missouri. Fiquei 6 meses lá estudando inglês. Voltei para o Brasil, desde então só trabalhei em multinacionais grandes. Dei aula de inglês, mas já não dou mais. Dani, eu tenho 22 anos de experiência no comércio exterior, supply chain, importação, exportação. Nesses 22 anos conquistei meu apartamento próprio, meu carro, paguei meu intercâmbio, já viajei muito. Conheço quase todos os estados do Brasil e alguns países desse mundão também.
Em 2001, com 21 anos, no início da faculdade, conheci Jota. Ele também cursava administração, mas estudávamos em salas diferentes. Ficamos amigos e depois nos apaixonamos. Ele era um menino lindo, educado, respeitador. Logo me apresentou para a família dele e eu apresentei ele para minha família. Nos demos muito bem. Jota me disse que só tinha se apaixonado uma vez, que a ex dele tinha o traído. E ele terminou o relacionamento pois ele não aceitava a traição. Namoramos 1 ano e meio e quando tudo ia bem, eu consegui uma vaga numa multinacional alemã para trabalhar no departamento do comércio exterior. Fiquei muito animada, afinal ainda estava no começo da faculdade. O pessoal que trabalha lá era a maioria jovens solteiros e muito animados. Se bobeasse, a galera ia para happy hour todos os dias, de segunda a sexta. Eu era nova na empresa, então comecei a faltar na faculdade para ir no happy hour com eles. Jota era muito ciumento e a gente sempre discutia por causa disso. Eu dizia a ele que eu precisava fazer uma social com o pessoal, mas no fundo eu gostava de socializar mesmo. Nesse meio tempo conheci, vamos botar Romeu. Ele era um cara mais velho, andava com carrão, tinha um cargo acima do meu e parece que tinha o prazer de me ensinar tudo que ele sabia. Estava sempre no happy hour e me dava carona até em casa, apesar dele morar longe da minha casa. Um belo dia bebemos demais e ficamos. O Romeu namorava uma garota há 6 anos, tinha uma bela aliança de compromisso no dedo. Lembro que cheguei em casa e me dei conta da besteira que eu tinha feito, pois Jota não merecia aquilo. Ele me amava muito. O tempo passou e eu fui demitida dessa empresa. Após 1 ano e meio que eu estava trabalhando. Quando fui assinar os papéis, depois de 1 mês, chamei Romeu para dar um oi. E quando ele apareceu, vi que estava usando uma aliança de ouro na mão direita. Sim, Romeu tinha ficado noivo. Fiquei sem graça, mas voltei para minha vida de sempre e logo arrumei outro emprego, visto que eu já tinha um pouco de experiência. Um belo dia, Jota me pediu em noivado e fizemos uma festa na casa dele. Chamamos toda a família dele e a minha. Foi lindo. Fiquei muito animada, pois eu queria mesmo era casar e me livrar do encosto do meu pai. Entre idas e vindas, acabei encontrando Romeu novamente numa feira da Comex. Bebemos demais e ficamos novamente. Sim, Dani. Eu, noiva e ele também. Depois disso, ele ficou no meu pé e eu disse pra ele que eu não nasci pra ser amante e pedi só pra me procurar quando fosse solteiro. Mas ela também era noiva, né? Bom, se passaram 6 meses, eu e Jota já não íamos tão bem. Então resolvemos terminar. Logo depois, Romeu me ligou e perguntou se a gente podia conversar. Marcamos num barzinho, ele me contou que gostava muito da namorada dele, no começo do namoro, mas que depois o sentimento foi diminuindo e ele estava com ela por comodismo. Disse que tinha terminado e estava sem aliança. Perguntou da minha aliança e eu disse que eu também tinha terminado meu noivado, mas deixei claro que não foi por causa dele. Então ele me disse se não podíamos tentar ficar juntos e eu topei. Namoramos 2 anos e casamos. Romeu tinha acabado de pegar a chave de um apartamento e eu ajudei a mobiliar. Ajudei também a pagar nossa festa de casamento. Eu ganhava menos que ele, mas sempre fiz minha parte. Eu sinceramente gostava muito dele, mas sempre fui apaixonada por Jota. Me casei com ele por ele ser mais velho, mais responsável que Jota. E também acho que melhor financeiramente falando. Hoje, Dani, eu sei que na verdade me casei porque eu queria sair de casa, pois eu e meu pai não nos dávamos bem de jeito nenhum. Romeu e eu nunca nos demos bem na cama. No começo do namoro, no noivado, ele era animado, viajávamos, passeávamos, íamos a shows de rock, que eu amo, sempre estávamos com os nossos amigos. Depois que nos casamos, o programa da semana era ir almoçar na casa da sogra e nada mais. Aquilo foi me cansando e me sufocando, até que eu não aguentei mais de tanto todo mundo falar que eu era viúva de marido vivo e terminei. Eu disse pra ele, olha, eu vou sair de casa, não dá mais. A gente vive como amigo e não foi isso que eu planejei pra minha vida. Vamos ver como fazemos para nos divorciar. Mas fica tranquilo, eu não quero nada seu, só quero minhas coisas, minhas roupas, meus livros.
Ele concordou e me disse que, como eu tinha mobiliado o apartamento e a maioria dos presentes de casamento fui eu quem ganhei, ele ia me dar um dos carros dele para eu não sair no prejuízo. E eu concordei. Assinamos o divórcio e eu vendi o carro e dei entrada no meu apartamento. Me separei com dor no coração, mas percebi que não seríamos felizes mesmo. Hoje, Dani, ele é um dos meus melhores amigos. Minha família adora ele, torce muito pra gente volte. Jota seguiu a vida dele, namorou uma menina há 3 anos, ficou casado por 6, mas não tiveram filhos. Um belo dia fui visitar um dos meus primos que tinha tido um problema de saúde e ele me disse: Alice, adivinha quem é o mais novo solteiro da praça? Dani, falei uns 10 nomes e não acertei quando ele me disse que era Jota. Meu coração quase saiu pela boca. Aquela era minha chance de conversar. Na verdade, Dani, logo que eu me separei, eu quis procurá-lo. Mas ele estava casado e não me achei no direito de falar com ele, por respeito à esposa dele. Um belo dia, meus primos organizaram uma festa junina e fizeram um grupo no WhatsApp. Eu, nada boba, peguei o contato dele que estava no grupo e resolvi ligar. Alô, Jota? É Alice, prima dos meninos, tudo bem? Ele disse, tudo. Perguntei se não podíamos nos encontrar, que eu gostaria de falar com ele. Ele disse para eu falar por telefone mesmo, mas eu disse que não era possível e ele topou. Marcamos uma semana depois e durante uma semana eu nem dormi. Eu ficava pensando no que falar e como. Finalmente chegou o dia e nos encontramos. E eu abri o coração como nunca tinha feito com um homem. Pedi desculpas, falei que eu tinha um magoado, perguntei se fiz algo que o fez sofrer e disse que os pais dele tinham sido muito importantes para mim, tinham sido como meus pais. Disse que ele tinha sido o grande amor da minha vida, que eu amava e que se eu pudesse voltar ao tempo eu nunca tinha me casado com outra pessoa. Ele disse que não guardava mágoas nenhuma de mim, que me amou muito, sofreu muito por logo me ver com outra pessoa, que no dia do meu casamento ele tomou um porre, mas que 10 anos tinham se passado e que ele era loucamente apaixonado pela ex-mulher dele e que tinha sido ela quem tinha pedido o divórcio. Disse que não tinha a menor condição de se relacionar com ninguém e que estava vivendo um processo de luto pela separação. Gente, minha vontade era pegar ele no colo, levar ele para minha casa e fazer ele muito feliz. Mas uma andorinha só não faz verão, né? Eu disse que respeitava a decisão dele e fomos embora. Dani, eu entrei no meu carro e chorei tanto. Fui chorando do bar até em casa. Foi muito triste, sabe? Eu estava abalada. Eu achei que ele pudesse ao menos dizer que a gente poderia ser amigos. Ou mais pra frente ele poderia pensar em algo. Mas não. Ele não me deu a mínima chance. Fiquei 2 anos sem sair com ninguém. Só sofrendo por ele. Nos vimos várias vezes, pois sempre que meus primos saíam com ele, eu dava um jeito de estar, mas nunca rolou nada. O tempo passou, ele conheceu a prima de um amigo nosso, namoraram e foram morar juntos, e meu coração se partiu. Mas eu aceitei que ele não era para mim. Hoje ele está casado com essa moça e eles têm um filho de 3 anos. E eu espero que ele esteja feliz. Ele merece toda a felicidade do mundo. Ele é um cara íntegro, honesto, na minha opinião, está em falta hoje em dia. Mas ele é e sempre será o amor da minha vida. No tempo que eu fiquei casada, minha irmã ficou morando no fundo da casa dos meus tios com meu pai. Mas ela também se formou, estudou, passou em 2 concursos públicos aqui na minha cidade, comprou um apartamento, um carro e levou meu pai para morar com ela. Só que Dani, ela já namorava 6 anos e estava esperando meu cunhado se formar para casar. Nesse meio tempo eu comprei meu apartamento, ela se casou e meu pai então veio morar comigo. Foi aí que meu inferno começou, pois ele já tinha voltado a beber e chegava bêbado em casa. Passava dias fora. Não me ajudava em R$1 para pagar nenhuma conta e nós brigávamos todos os dias. Ele era frentista de posto de gasolina e eu pedi para ele levar meu carro para abastecer e calibrar o pneu. Nesse dia ele bebeu muito, chegou em casa e bateu meu carro na pilastra. Quando o vigilante veio ajudar, ele quis bater no cara e me interfonou 3 da manhã, quando os porteiros foram me pedir ajuda para contê-lo. Nesse mesmo dia, liguei para minha irmã e disse, chega, não aguento mais, leva ele daqui, ou a gente vai se matar, ou eu mesmo mato ele. Ele está acabando com a minha paz.
Meu cunhado e minha irmã chegaram, fizeram as malas dele e levaram ele embora. No outro dia, minha irmã ligou para minha tia, irmã dele, e contou a situação. E disse que ia mandar ele passar um tempo com ela. Ela aceitou e assim fizemos. Depois ele se aposentou, conseguiu receber um dinheirinho por mês. Hoje, Dani conheceu uma moça, se casou e está na igreja evangélica. Ele ainda bebe às vezes escondido, mas diminuiu muito. Ele também era viciado em jogo, nessas maquininhas caça-níquel. Mas hoje em dia ele só fuma cigarro e bebe escondido de vez em quando. Bom, para finalizar, eu, Alice, faço terapia há 10 anos. Tomo antidepressivo. Consegui me perdoar e perdoar meu pai por tudo que eu achava que ele deveria ter feito em minha vida como pai. Aprendi, Dani, que a gente só dá o que recebe. Ele nunca recebeu carinho e afeto dos meus avós, que na infância dele, meu avô mandava ele beber uma dose de cachaça, caso contrário, ele era viado se ele não bebesse. Meu avô me botou ele para fora de casa aos 17 anos, por isso ele foi tentar a vida em outro estado. Meu pai tem 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Todos os homens são alcoólatras. E todas as minhas tias fumam cigarro. A voz delas é até rouca. Há uns anos atrás, um dos irmãos do meu pai morreu em consequência do álcool. Hoje eu sou uma mulher independente. Eu nunca dependi de homem na vida, pois eu tinha trauma do casamento que minha mãe viveu. Eu sou formada, falo 2 idiomas. Na pandemia resolvi estudar novamente, fiz um curso de técnica de enfermagem. Gostei tanto que me matriculei na faculdade de enfermagem e estou no 3º ano. Meus planos eram formar e ser enfermeira nos Estados Unidos. Estou batalhando para isso. Espero que vocês, Alice, tenham gostado da minha história. Um beijo para você e para Beto. Aí ela mandou algumas fotos para eu conhecer a família dela. Um beijo, Alice! Um beijo, Alice. Muito obrigado aí pela sua cartinha, pelo seu e-mail, por ter dividido a sua história com a gente, né? Bom, já sinto muito aí pela sua mãe, né? Quando a gente perde uma mãe, eu tava ouvindo até alguém falando isso esses dias, a gente perde aquele colo, né? Parece que a gente perde ou uma mãe ou um pai, tá? Porque no meu caso, eu acho que eu, por exemplo, morava com meu pai. Então, quando a gente perde um pai, uma mãe, a gente perde aquele colo, a gente perde aquela proteção, a gente perde aquela pessoa, assim, que vai nos amar incondicionalmente, que vai fazer tudo pela gente, que, sabe, que vai fazer por nós, né? Então, imagina, assim, o quanto a sua mãe fez falta na sua vida, né? Vocês já tinham aí esses problemas com o pai de vocês. Então, eu imagino o vazio que ficou na sua vida. Sinto muito. Ah, gente, ninguém deveria perder pai e mãe tão cedo, né? Ah, sério, é algo assim que mexe com o coração da gente. Bom, o problema do alcoolismo do seu pai. A gente vê isso aqui, infelizmente, todos os dias. É muito complicado, né, gente? O alcoolismo é uma doença, né? Por mais que as pessoas achem que não, é uma doença. E tem que ser tratada como uma doença. O problema é para quem tá ali, né, no dia a dia, porque ele não atinge só aquela pessoa que tá bebendo, né? Ele atinge a família inteira. E principalmente quando a pessoa é alcoólatra e o comportamento dela muda. Tem pessoas que são maravilhosas sem o álcool. E põe um álcool na boca, aquela pessoa fica agressiva, aquela pessoa fica chata, aquela pessoa fica enjoada, sabe? Então, assim, é muito difícil, é igual a dependência química. É uma dependência, né? Mas é igual a dependência em drogas. A gente teve aí um vídeo, papo de rua, quem não viu, veja, que era um rapaz que os pais fizeram de tudo por ele, o pai era médico, o menino tinha uma vida ótima e hoje ele mora na rua por causa do vício. Então, assim, o vício realmente ele leva pessoas ao fundo do poço. O vício ele leva as pessoas ao fundo do poço, né?
E é difícil você ver o seu pai, igual você falou, na rua, dormindo na rua, tendo que buscar na rua, todo mijado, todo, né, todo sujo. É assim, gente, nossa, é humilhante para a pessoa, eu acho, e é uma tristeza assim tão grande para você que filha, né, ou para a família, ou para a esposa. Sinceramente, é terrível, terrível ter que lidar com essa doença. Bom, você, como você disse aqui no seu título, uma história de superação mesmo, né? Eu adoro quando vocês mandam as fotos, porque eu vejo ali a história, né? Ela me mandou foto da mãe dela, muito nova mesmo, quando a mãe dela faleceu. Fotos do pai, do casamento do pai. Tomara realmente que ele siga firme aí, né? Com essa esposa na igreja. Porque eu acho que todo mundo merece também uma chance de ser feliz. Você falou uma coisa, né? Que parece que quando as pessoas não recebem amor, elas não sabem dar amor. Sim, isso acontece muito. É claro que talvez, né, nessa época vocês não tivessem condições, mas eu acho que com terapia isso também ajuda muito, você resgatar aquele amor que tem dentro de você. Porque, por exemplo, você fala que você talvez não tenha recebido tanto amor do seu pai, mas eu tenho certeza que você sabe dar muito amor. Então isso não quer dizer porque uma pessoa não recebe amor, ela não sabe dar. Tem pessoas que têm mais dificuldades com isso, com certeza, como eu disse pra vocês, uma terapia ajuda bastante, tá? Eu fico muito feliz quando eu leio essas histórias de superação de vocês, gente. Porque assim, a gente só olha a pessoa quando ela chegou lá no topo, né? Aí você fala assim, nossa, olha que sorte daquela mulher, onde ela chegou. Mas ninguém imagina tudo que você passou para chegar até lá. Então, assim, eu amo ler as histórias de vocês, porque eu acho que vocês dão esperança para aquelas pessoas que talvez hoje não conseguiram chegar onde vocês chegaram, e as pessoas saberem que todas nós somos possíveis. Vocês viram quando ela fala do estudo? Dani, eu resolvi estudar porque eu vi que era a única coisa que ia mudar a minha realidade. E, gente, não tem outra coisa que vai mudar a sua realidade. Não tem jogo de tigrinho que vai mudar a sua realidade. Não tem milagre para mudar a sua realidade. A nossa realidade a gente só muda com muito estudo, com muito empenho, sabe? A gente quer alguma coisa, por exemplo, para fazer vídeos aqui para vocês, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros, eu tenho que estar me atualizando, né? Eu tenho que entender de muitos assuntos. Claro que eu uso muitas vivências que eu passei na vida, mas tem muitas histórias aqui, talvez, que tenham coisas que eu nunca passei. Então eu gosto de estar sempre aprendendo, eu gosto de estar sempre me atualizando, para poder estar sempre aqui dando os melhores conselhos para vocês. E um conselho, gente, que eu dou sempre a vocês aqui, vou dar para minha vida inteira, que é algo que meu pai falava desde que eu era pequena, e eu sempre falo isso e vou continuar falando, porque sempre tem gente nova aqui nos vídeos, é o seguinte: dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Quantas pessoas aí vocês já viram que tinham muito dinheiro e perderam tudo? Muitas, né? Eu já vi muitos casos de gente que tinha até avião e morreu na merda. Na merda mesmo, sem nada, sabe? Então, meu pai, ele falava uma coisa muito certa pra gente. Dinheiro pode acabar um dia. Claro que tem famílias que têm muito dinheiro, passa por herdeiros e tal, mas eu acho que todas essas pessoas têm que estar preparadas até para lidar com o dinheiro, porque o dinheiro só sai, não entra, um dia ele vai acabar, né? Mas quantas pessoas também nós já vimos que tinham dinheiro e o dinheiro acabou? Então meu pai sempre falava assim, olha, dinheiro, um dia ele pode acabar. O estudo, as suas experiências de vida, as coisas que você aprende na sua vida, isso ninguém nunca vai tirar de você. Então, gente, se vocês querem crescer na vida, estudem.
Sim, estudem. É isso que vai levar vocês a chegar onde vocês querem. Talvez hoje, com essa época da internet, vocês devem ver aí 1 milhão de jovens fazendo muito dinheiro, ou gente aí que, né, que fala de casas de aposta, de jogos disso, que faz muito dinheiro. Eu te dou 20 anos e eu vou te falar, 95% dessas pessoas hoje que têm muito dinheiro, que uma hora isso aqui vai acabar, se elas não estudarem, se elas não se manterem sempre atualizadas, se elas não pensarem, né, em estratégias, e para isso elas têm que ser inteligentes, elas nem vão estar na internet e vão estar numa situação muito ruim, sabe? Então, assim, estudem. Isso ninguém vai tirar de vocês. Vocês viram quando a Alice foi tentar um emprego e falaram que seu inglês não é suficiente? O que ela fez? Ela foi estudar. Ela foi pagar um intercâmbio. Ela foi aprender. Por quê? Porque ela sabia que só os estudos podiam levar onde ela queria chegar. Ah, ela queria ser comissária de bordo. Gente, para ser comissária de bordo, você tem que falar uma outra língua, né? Se você quer subir lá dentro. Ah, eu sempre quis trabalhar com importação e exportação. Por exemplo, é a minha área. Eu trabalho em logística hoje. Eu só consegui chegar na área que eu tô porque eu tive que me dedicar, tive que aprender inglês, né? Fiz vários cursos dentro da empresa que eu trabalho. Para cada dia eu tá melhor na minha área. Então, assim, a vida é sempre um grande aprendizado. Se você acha que você vai parar de estudar, vai ficar aí dormindo até 11 horas da manhã e as coisas vão bater na sua janela e falar, olha, eu vim aqui pra você, né? Olha, não vai, gente. Então a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer sacrifícios na vida da gente para ali na frente a gente poder estar colhendo os frutos. Então, Alice, eu vi aqui, você falou que nunca foi uma grande aluna, mas você sempre entendeu que você tinha que estudar para sua vida melhorar, assim como a sua irmã. Então, a sua vida melhorou, né? Você sempre trabalhou em boas empresas, seu carro, seu apartamento, né? Você tem suas coisas. Hoje você já está fazendo um outro curso. Hoje você já faz um outro curso, você já tá de olho numa nova área. E é assim mesmo a vida, gente. A gente tem que estar sempre se reciclando. Ai, Dani, mas eu tô numa área que eu não gosto. Cara, procura outra. Tem gente aí que faz faculdade com 60 anos, né? Então, assim, enquanto você tá vivo, enquanto você tá respirando, enquanto você tem sangue aqui nas suas veias, é hora de você lutar por você. E só quem pode mudar a sua realidade é você mesma, né? Então, muito obrigada, Alice, por dividir a sua história com a gente. Vamos falar aí do ex-marido também, né? Que ela foi atrás. Ciclos se fecham, amiga. Ciclos passam, né? Muitas meninas me escrevem: nossa, Dani, me arrependi, aquele cara era tão legal, aí quis ter um reencontro, um amor do passado. Isso acontece muito, gente, porque parece que quando você tá num momento de fragilidade, um momento assim de perca, você começa a lembrar de pessoas que foram importantes para você no passado. Mas tem que lembrar também que se fosse para ter dado certo, essa pessoa estaria do seu lado até hoje. Vocês não teriam se separado, né? Então, assim, hoje o Jota lá tá com outra mulher, tá feliz, né? Você falou que você é muito amiga do seu ex-marido. Às vezes casamentos não dão certo e tá tudo bem. Você não tem que se culpar por nada, você não tem que achar que foi você que errou, aí o que eu fiz que não deu certo. Não, às vezes não dá certo e tá tudo certo também, né? E a vida é assim, você vai conhecer outras pessoas vão vir. Você falou que tinha uma esperança do Jota lá falar, ai, quem sabe mais pra frente. Mas eu acho que ele foi bem, sabe, ele foi bem coerente, assim. Ele falou, tô no momento, sou apaixonado pela minha ex-mulher,
tô curtindo meu luto e não dá e pronto. Passou, aquela fase ali passou, né? Você foi uma pessoa importante na vida dele, como eu já tive pessoas importantes na minha vida que hoje não são mais. E isso acontece, essa é a vida, ó, é uma roda, tá sempre girando. Então pessoas vão passar o tempo todo pelas nossas vidas, pessoas vão trazer aprendizado, pessoas vão trazer, né, aborrecimentos. A gente vai conhecer de tudo na nossa vida. E o legal da vida é isso, né? A gente passar por situações diferentes, a gente passar por emoções diferentes, aprender a lidar com situações, aprender a lidar com emoções. E é isso. Eu só espero que você seja muito feliz, continue estudando, continue investindo mesmo em você. Fiquei muito feliz, vi aqui a formatura do curso que ela fez de enfermagem. Agora ela está fazendo uma faculdade de enfermagem. Muito legal mesmo. Espero que você se dê muito bem nessa área, tá bom? E é isso, Alice. Muito obrigada por dividir sua história com a gente. Estamos aqui, ó, prontas para ouvir a sua história também. Se quer mandar pra gente, o e-mail está aí no box de informação, está passando aqui na sua telinha. Manda sua história pra gente estar contando aqui também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!